Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Quero agradecer a todos pela vossa presença. Antes de iniciarmos a sessão, gostaria de informar que o evento está a ser gravado e irá ser partilhado com os participantes e disponibilizado também nas nossas redes sociais. Têm também disponível aí no Zoom uma área de Q&A que podem colocar as vossas dúvidas ou questões que tentaremos responder no final deste evento. Então este é o nosso segundo evento dedicado ao tema da faturação eletrónica e como ela desempenha um papel importante para aumentar o desempenho da sua organização. O meu nome é Luís Carneiro, sou diretor-geral da Fund Manager. A Fund Manager é uma empresa do Grupo Métodos que desde 1987 se dedica à otimização de processos de trabalho. Na Fund Manager ajudamos os nossos clientes a gerir melhor os seus instrumentos de investimento e ativos imobiliários. A Fund Manager e a Pagero estabeleceram uma parceria para ajudar as organizações a otimizar os seus processos de trabalho através da utilização da faturação eletrónica. A parceria vem disponibilizar aos clientes da Fund Manager e ao mercado português uma solução para as organizações receberem e processarem faturas eletrónicas em múltiplos formatos dos vários fornecedores, suportando a regulamentação dos países de origem e assegurando processos eficientes. A faturação eletrónica tem vindo a revolucionar a forma como as empresas gerem as suas contas a pagar e a receber, trazendo consigo uma série de benefícios como maior eficiência, redução de custos e sustentabilidade. No entanto, muitos fornecedores ainda enfrentam dificuldades na transição para este novo modelo. Nesta conversa, vamos explorar o potencial da faturação eletrónica, identificar os benefícios da automatização, da redução de custos, identificar os principais desafios enfrentados pelos fornecedores nesta transição e apresentar as melhores práticas para acelerar a sua adoção. O nosso webinar não terá mais do que uma hora, esperemos nós, e temos a seguinte agenda. Vamos começar por falar nos benefícios da automatização, onde vamos abordar as vantagens da integração de processos automatizados nas empresas, destacando como eles podem aumentar a eficiência e melhorar a produtividade. Vamos depois explorar como é que a faturação eletrónica pode ser uma ferramenta essencial para reduzir despesas, simplificar processos e melhorar a gestão financeira da sua empresa. Vamos também discutir estratégias para assegurar que os seus parceiros comerciais adotem e integrem com sucesso a nova solução, garantindo uma transição suave e com benefícios mútuos. Por fim, vamos apresentar um caso real para mostrar os desafios e sucessos na implementação da faturação eletrónica, oferecendo uma perspectiva prática e insights valiosos. Encerraremos o webinar com uma sessão de perguntas e respostas, onde os participantes terão a oportunidade também de esclarecer dúvidas e obter informações adicionais sobre o tema, pelo que, durante este webinar, se tiverem questões, coloquem-nas no Q&A do Zoom, que tentaremos responder depois no final. Quero agradecer também a participação dos nossos convidados nesse webinar, a Lorena Figueiro e o António Lucena de Faria. Apesar de conhecer o primeiro convidado há mais de 25 anos, fundador do Grupo Métodos, onde a Fund Manager faz parte, o António Lucena de Faria tem um percurso profissional muito grande, teve um único emprego antes de se iniciar como empreendedor e depois mais tarde como dinamizador do empreendedorismo aqui em Portugal. António, bom dia. Gostava-lhe antes de mais de iniciarmos aqui a nossa sessão, que explicasse à nossa audiência quem é o António Lucena de Faria. Muito obrigado, Luís. O António Lucena de Faria tem uma sorte muito grande em ter aqui esta parceria já de longa data com o Luís Carneiro. É um gosto imenso estar aqui hoje com vocês todos e falarmos sobre um tema que também ele e eu conhecemos bem, porque já há muitos anos que trabalhamos, que é este desafio da automatização. O meu percurso, como o Luís disse, começou já há muito tempo. Eu tirei o meu MBA nos Estados Unidos quando voltei. Aliás, ainda nos Estados Unidos, o tal emprego que ele referiu foi numa empresa de consultadoria, precisamente na área de inteligência artificial. E quando voltei em 87 e fundei a Métodos, nessa altura procurei também desenvolver alguns projetos na área da inteligência artificial. Claramente a tecnologia não estava ainda preparada para isso e também o próprio mercado não tinha ainda interesse nesse tipo de soluções. Mas o tempo foi passando e estamos aqui, ao longo destes anos todos, tendo tido a oportunidade de desenvolver muitas soluções precisamente para automatizar os processos e agora também muito entusiasmados com estas oportunidades extraordinárias que é juntar as duas coisas, a automatização também com a inteligência artificial. Portanto, é um gosto muito grande, estamos aqui, os dois. Eu
que fui criando muitas empresas ao longo deste processo, tive o gosto de trabalhar com pequenas empresas, microempresas, mas também muitas das grandes empresas portuguesas, e portanto é um tema que eu estou muito à vontade, gosto muito, e ainda por cima temos a sorte de hoje, ao falar de automatização, já não ter que enfrentar aqueles desafios todos que tínhamos no início em termos de tecnologia. Hoje, soluções como a da Pagero são absolutamente extraordinárias e, portanto, nós já não temos que nos preocupar tanto como é que isto se faz sob o ponto de vista de tecnologia. O desafio maior, que é esse que vamos aqui falar, é também levar as pessoas a mudar os seus comportamentos, mudar a forma como trabalham. Muito obrigado, António. António, a palavra é sua. Tem aqui, traz aqui um tema muito importante, que é o da automatização das empresas. Por isso, passo-lhe a palavra neste momento. Muito obrigado. Bom, eu preparei aqui alguns slides, ou uma espécie de um script, para nós termos aqui uma estrutura para a nossa apresentação, para a nossa conversa, na verdade, não é uma apresentação, e queria começar só por dizer, tenho informação de que a maior parte dos participantes são da área financeira, e, portanto, eu vou-me focar um pouco na questão dos desafios da área financeira e de como é que nós, em conjunto, podemos ultrapassar essas dificuldades, obstáculos e necessidades que ainda existem na área financeira. Todos nós sabemos que a área financeira é fundamental para as empresas. Se não existir uma área financeira forte, capaz de gerir, no fundo, as entradas e as saídas de dinheiro, nenhuma empresa tem sustentabilidade. E, portanto, é uma área crítica, mas também é uma área complexa, cada vez mais complexa, com várias operações e muitas transações que têm uma grande responsabilidade e uma grande importância para a empresa. Existem ainda muitos processos manuais, claro que existem muitos processos, porque a área financeira é complexa, tem muitos processos, mas ainda há muito processo manual na área financeira e, como sabemos, os processos manual têm um problema, e o problema principal é a questão dos erros. É o facto de nós, seres humanos, às vezes nos esquecemos de fazer as coisas, mesmo quando as fazemos muitas vezes da mesma maneira. E, portanto, há aí uma grande oportunidade também para nós conseguirmos melhorar o desempenho da área financeira, reduzindo esses erros, mas também aumentando a eficiência, aumentando a eficácia. Porque nós precisamos também produzir os resultados que se espera da área financeira e fazê-lo com custos que sejam controlados e cada vez de uma forma que permita, no fundo, até reduzir esses custos. Temos também a noção clara de que na área financeira há grandes desafios em relação à questão da compliance, da conformidade, das várias regras que existem, portanto isso também é muito importante termos em atenção. E quando formos olhar para o espectro europeu, esse compliance ainda é mais complexo, não é? Porque abrange várias regulamentações de diferentes países com as suas características próprias, não é? Exatamente, e nós aqui estamos a falar exatamente também, não é apenas da dimensão doméstica, mas também nessa dimensão internacional, que também é que muitas vezes aquilo que hoje já caracteriza empresas de média e de grande dimensão aqui em Portugal. Portanto, temos estes desafios todos e a questão é como é que nós conseguimos ultrapassar estes desafios e como é que a automatização nos pode ajudar. Há várias oportunidades. Claro que tudo isto começa por uma coisa muito simples, que é identificar os processos. Nós temos que ter uma lista desses processos principais da área financeira e depois, tendo essa lista, de olhar para eles com atenção, ver que partes dos processos é que nós podemos automatizar e com que software é que nós vamos automatizar. Porque automatização significa nós substituirmos tarefas que são hoje feitas manualmente. Manualmente significa mesmo, muitas vezes, com as mãos, a carregar em teclas, não é? Ou então a escrever coisas. E nós hoje podemos substituir essas tarefas por tarefas que são feitas pelas máquinas e, neste caso, pelas máquinas com software, não é? Portanto, há aqui muita coisa interessante. Também há um desafio grande, porque ao usarmos software, sabemos que há muito software de diferentes proveniências, e, portanto, há aqui esse enorme desafio também da integração, de como é que nós conseguimos juntar estas peças todas. Para a automatização não é apenas transformar tarefas manuais em tarefas agora que são feitas pelo software, é também assegurar que estas diferentes peças de software conseguem conversar umas com as outras, não é? E isso passa, no fundo, cada vez mais por nós digitalizarmos a informação, tiramos o papel do circuito e também olhamos para aquelas que são tarefas manuais que possam ser eliminadas ou, pelo menos, automatizadas parcialmente. Os benefícios são simples de nós entendermos, não é? Claro que se nós tivermos mais tarefas automatizadas, nós temos também mais produtividade, fazemos as coisas mais depressa e fazemos as coisas melhor. E, portanto, nós vamos ter uma maior eficiência operacional, nós vamos ter menos erros, não vamos cometer esses enganos que muitas vezes acontecem, ou pelo menos acontecem algumas vezes, e quando acontecem, atenção, pode até acontecer raramente, mas quando acontece pode ter consequências terríveis, não é? E depois conseguimos também reduzir os custos. Conseguimos também dar resposta mais rápida em termos das necessidades de compliance e assegurar que essas regras são, aliás, cumpridas, e temos ainda a possibilidade de focar a nossa atenção, que isso é o que é o importante, não é?
nas tarefas que são de maior valor acrescentado. Sim. Hoje a área financeira necessita realmente que as pessoas tenham também tempo para pensar nas coisas. Sim. E isso nós conseguimos eliminar essas tarefas manuais. Sim. António, voltando aqui um bocadinho atrás à questão da redução do risco, a questão, digamos, do aparecimento das preocupações naquilo que é o risco operacional, vem um bocadinho de encontro àquilo que é, às vezes, o erro pode não existir com muita frequência, mas o impacto dele pode ser tão grande, pode ter consequências desastrosas, não é? Exatamente. Nós trabalhamos muito, e Luís, nós os dois fizemos esse trabalho, em vários casos, de ajudar as empresas a gerir o seu risco operacional. E a primeira coisa é identificar que riscos são esses riscos operacionais. E os riscos, como qualquer risco, aliás, é medido sempre em termos de impacto e em termos de probabilidade. A probabilidade tem a ver com a frequência histórica e o impacto, necessariamente, é se por acaso esse risco se manifestar, o que é que vai acontecer em termos, muitas vezes, da reputação da própria organização e até mesmo do bottom line, da rentabilidade da organização. E, portanto, sim, é isso mesmo. Nós, às vezes, temos riscos que são riscos que a frequenciação não é muito, não acontece com todos os dias, mas se acontecer, podem ter um impacto catastrófico, não é? E, portanto, esses riscos também são riscos que nós temos que monitorizar. Nós, lembro-me, quando fazíamos a análise dos riscos, dávamos uma cor a cada um deles e os vermelhos eram exatamente aqueles que ou tinham um impacto muito grande, mesmo que tivesse uma frequência relativamente curta, sim. ou então tinham muita frequência e, portanto, acontecia muitas vezes. Mas sim, é isso mesmo, nós precisamos de olhar para esses riscos e perceber que eles existem e que nós temos que os, por um lado, monitorar e, por outro, mitigar ou mesmo até eliminar. Uhum. Muito bem, portanto, falamos aqui sobre os benefícios de automatização, são vários. Eu queria também só dizer-vos, para nós automatizarmos, em primeiro lugar, não conseguimos fazer tudo, não é? Como falamos, a área financeira é uma área complexa, com muitos processos, e a pergunta que se coloca é, mas que processo é que nós vamos começar por olhar com atenção, para depois, então, automatizar? Portanto, aqui a nossa sugestão é simples. Primeiro, fazer esse inventário. Há já muito trabalho feito em termos de o que é que são os processos... os principais processos de uma área financeira, não é? Portanto, nós aí não temos muito o que fazer, é só olhar para essa lista e depois classificar cada um desses processos com um conjunto de critérios, não é? Porque, no fim, nós vamos escolher os investimentos que vamos ter que fazer em função também do retorno que nós achamos que vamos conseguir com esses investimentos. E, portanto, temos que apostar naqueles processos que a automatização traga um maior retorno. O rácio 20-80, ou seja, com 20% do esforço, tentar encontrar aqueles que com 20% do esforço consiga ter aqui um ganho de 80%. Exatamente, porque não é automatizar tudo, é começar por automatizar esses mesmos que são os mais importantes, só aí pode ter um impacto muito grande na organização. Outra coisa importante também é, nesse processo de identificar quais são os processos a automatizar, temos que envolver as pessoas, não é? Isto não se faz com consultores que vêm externamente e que, de uma forma isolada, sem falar também com as próprias pessoas que estão na organização, identificam esses processos e fazem esses automatismos. Isto tem que ser feito com uma intervenção muito grande por parte das pessoas que no dia-a-dia é quem fazem estes processos. Que mais não fosse, por duas razões. Uma, porque são eles que sabem como é que se faz. E a segunda é porque são eles que vão ter que fazer no futuro os novos processos automatizados. E, portanto, se nós não tivermos envolvido essas pessoas, elas se calhar vão ter mais resistência a essa mudança. Só em termos também de vos dar aqui uma pista sobre a questão da seleção dos processos, não é? Quando nós fizemos este trabalho, o que fizemos foi, no fundo, encontrar um conjunto de critérios, depois ter a lista dos processos e, para cada um desses critérios, pontuar cada um dos processos. O interessante nesta análise que está aí agora presente no ecrã é que ela, na verdade, nem sequer foi feita por mim. Eu usei o ChatGPT para, dando-lhe a lista dos processos e definindo os critérios, pedir para classificar cada um destes processos. Estes são os processos principais da área financeira e é muito curioso ver, o que nos interessa é a última coluna, não é? Porque a última coluna é a que tem a pontuação total, não é? E qual é então aqui o processo mais, o que merece mais a nossa atenção destes todos? É precisamente o de contas a pagar, Sim. que é o tema principal da nossa conversa de hoje. Não é? Mas lembro que o processo de contas a pagar, nós temos vindo a falar sobre ele e temos trabalhado em vários projetos e vários clientes, se calhar há mais de 15 anos, sobretudo no processo de contas a pagar, porque é um processo crítico para as organizações. E acho que este quadro permite comprovar exatamente isso, não é? E que hoje ainda envolve muito papel, por incrível que pareça, e que pode, de facto, ser um processo que nós conseguimos agilizar através de mecanismos eletrónicos e simplificar muito e também libertar muito de trabalho imenso e de erros que são cometidos ao tratar essa papelada toda. Portanto, esta é uma maneira de nós selecionarmos os processos. Como é que nós, por exemplo, no caso das contas a pagar, podemos introduzir automatismos? Bom, aqui vocês conhecem isto melhor do que eu.
A Pagero é uma empresa especializada na área da faturação eletrónica e muito mais informação será com certeza hoje partilhada durante este webinar. Não é? Agora depois a seguir com a Lorena e com certeza falar também sobre isso. Eu diria apenas que uma das coisas que está logo no topo da lista, como é óbvio, é a faturação eletrónica. E nós, em vez de andarmos com esses papéis de um lado para o outro, termos isto em formato digital, a transitar entre os diferentes intervenientes de uma forma com grande fluidez e sem dificuldades e com rapidez. É claro que depois também temos que assegurar a integração, seguramente que também será hoje abordado esse tema, com os diferentes sistemas da ERP. Não se trata de os substituir, trata-se sim de introduzir aqui um mecanismo que permita que as faturas e a informação que está nelas, que ainda é mais importante, possa transitar entre os diferentes sistemas de uma forma digital. A parte toda dos pagamentos também é muito interessante. Nós aqui em Portugal temos várias empresas a trabalhar também a parte dos pagamentos e acho muito interessante conseguir fazer com que todo esse processo também seja automatizado, incluindo depois a integração com os provedores de serviços financeiros. E depois também assegurar que nós vamos monitorizando o processo e que se por acaso houver algum atraso nós conseguimos identificar a situação e resolver esse problema rapidamente. A parte de controle é extremamente importante na componente de contas a pagar, não é? Porque permite monitorizar todo o processo, não é? E em alguns casos podemos entrar em incumprimento quando, por exemplo, uma fatura não é paga atempadamente. Exatamente, e isso implica depois penalizações, pode ser juros e outras coisas mais, ou até mesmo uma questão que muitas vezes nós esquecemos, também, não é? Mas que é a mais importante delas todas, que é a questão da nossa reputação, não é? A confiança que os clientes têm em nós e que também que os fornecedores têm que ter em nós. É uma coisa que nós temos que ter muita atenção e estar sempre com a preocupação de reforçar essa confiança. Essa reputação é importante quando, por exemplo, estamos a negociar com um fornecedor e quando estamos a estabelecer um preço, é vital que o fornecedor, se houver essa confiança, consegue com certeza oferecer um preço melhor do que ter um cliente que não tem essa reputação. Exatamente, é isso mesmo. Não é? Confiança, no fundo, é o que faz com que as relações sejam win-win e não haja já ali uma preocupação das empresas se protegerem. E acho que é isso mesmo, não é? Nós precisamos de criar e reforçar essa confiança e estes mecanismos eletrónicos também têm essa enorme valia. Para além de criar uma relação mais forte entre as diferentes entidades, não é? Porque se eu tenho um mecanismo de comunicação eletrónica e se está tudo integrado, é óbvio que não estou a pensar todos os dias andar aqui a mudar de fornecedor. Tenho um fornecedor com quem eu gosto, que trabalha, funciona bem, está integrado com os meus sistemas, vou continuar a trabalhar com esse fornecedor ou com esse cliente. Em termos ainda só para fechar aqui a minha intervenção, eu não sei se temos ainda tempo para falar um bocadinho mais. Tempo ainda, sim. Ótimo. Então, eu acho que uma das coisas que também há pouco referi, eu comecei a minha vida na área de inteligência artificial. A inteligência artificial durou muito tempo até nós finalmente começamos a ver alguma coisa concreta. Ela já lá estava, nós já temos inteligência artificial há muito tempo. A Google já trabalha com inteligência artificial nas pesquisas quase desde o início, mas não era uma coisa que nós, digamos, víssemos e que pudéssemos nós próprios tirar proveito dela, não é? Exatamente. Mas agora mudou, e mudou a partir, como todos sabem, de novembro do ano passado, com a introdução do ChatGPT e da OpenAI, das suas soluções e todas as outras coisas que aparecem e que estão a aparecer todos os dias a um ritmo interessantíssimo, que me motiva imenso e que penso que ser um tema que não podemos ignorar. E eu estou a falar disso porquê? Porque aquilo que estamos hoje aqui a discutir em termos de automatização tem muito a ver com a questão dos dados, não é? E se os dados estão em papel, são sempre muito mais difíceis, porque temos que os transformar em digital, e quando transformamos de papel em digital, estamos necessariamente não só a gastar muito tempo, mas a cometer erros. E, portanto, isso é o que nós não podemos. Nós precisamos ter mecanismos que nos permitam capturar informação o mais detalhado possível e na maior quantidade possível, para depois fazermos o que é com essa informação, podemos alimentar estas ferramentas de inteligência artificial para que elas, de facto, possam criar modelos que nós depois possamos utilizar no dia-a-dia da nossa organização. E, portanto, queria também alertar-vos para isso. Quando nós falamos hoje aqui dessa necessidade de nós termos essa informação em formato digital, é também porque, tendo em formato digital, depois posso alimentar essas ferramentas. A razão por que o ChatGPT hoje é possível é precisamente porque nós, ao longo destes anos, evoluímos na capacidade de processar as redes neurais que estão por trás de muitos destes modelos é muito intenso. Temos uma capacidade de armazenamento extraordinária, não é? Se não fosse assim, também não conseguiríamos ter modelos que pudéssemos confiar. E temos também os dados em formato digital, que estão na internet. Sim. E, portanto, foi por isso que isso aconteceu. E, portanto, também temos que prestar atenção, nós próprios dentro da nossa organização, a ir recolhendo essa informação para depois poder tratá-la dessa maneira.
E há muita maneira de o fazer, mas eu continuo a insistir aqui para nós, porque é uma das coisas mais importantes para as organizações, é os fluxos de entrada e de saída de dinheiro, e elas passam, no fundo, por faturas. E se nós conseguimos receber informação logo em dados, possam ser tratados sem haver intervenção, sem haver necessidade de captura, será o processo ideal. Nós hoje já não temos que nos preocupar com o custo de armazenamento, não é? Porque o armazenamento é muito barato comparado com aquilo que era aqui há uns anos atrás, temos já em formato digital. E nem sequer temos que nos preocupar excessivamente com a questão dos backups, que isso tudo também já está evoluiu muito em termos de tecnologia. Portanto, se podemos armazenar os dados, vamos armazenar os dados, mas para armazenar os dados precisamos de os receber num formato que seja possível de ser armazenado. E, portanto, é isso que eu queria só alertar-vos. Nós precisamos cada vez mais dentro das nossas organizações e no setor financeiro, onde há enormes oportunidades para criar modelos de machine learning, é recolher essa informação e poder consolidá-la e tê-la ali disponível, e depois então usar os modelos para fazer o forecasting, previsões em relação aos fluxos no futuro, olhar com mais atenção para as aplicações financeiras, perceber quais são as melhores aplicações financeiras que nós podemos fazer, enfim, descobrir quais são os padrões e até identificar padrões que possam ser padrões que levem a alguma suspeita de fraude, por exemplo. E ainda, como também sabemos, quando nós estamos neste processo financeiro, uma preocupação grande é a questão da confiança, também tem a ver com o quanto é que eu estou disposto a fornecer de crédito aos meus fornecedores, por exemplo. E isso significa que eu tenho que ter uma análise mais fina de qual é o potencial que eu tenho de, sem grande risco, assegurar que o fornecedor tem condições especiais. Ter os dados é fundamental para conseguir conhecer também os nossos fornecedores, não é? E conhecendo bem os nossos fornecedores podemos tomar decisões muito mais bem informadas do que não tendo essa informação. Não é? Exatamente, e esse vai ser o nosso papel, não é? Cada vez mais dentro de um setor financeiro e dentro da área, não é dentro do setor financeiro, mas dentro de uma área, departamento financeiro, direção financeira de uma organização, uma das coisas mais importantes vai ser exatamente como é que isso se gera este dinheiro que nós estamos a receber e o dinheiro que temos que pagar, não é? E essas decisões necessitam de informação para serem boas decisões, não é? E é isso que estamos a conversar, é como é que conseguimos recolher essas informações e tê-las em tempo útil e depois usar estas ferramentas como não vão ser um substituto, vão ser acima de tudo um assistente, não é? Algo que nos vai dar mais qualidade na análise e que nos vai dar muitas vezes recomendações ou alternativas, mas também elas explicadas para que nós possamos tomar a decisão final sobre o que é que vamos fazer. Portanto, há aí esse interesse grande em colecionar essa informação. Queria também dizer-vos que é com grande gosto que hoje vejo que aquilo que no início, quando eu comecei em 87, depois quando nós dois também lançamos a Fund Manager, já faz tantos anos, na altura havia muitos desafios de tecnologia, também era complicado, a dificuldade maior era se aquilo ia funcionar bem, se o software funcionaria, se nós poderíamos acreditar confiar que no software. Havia também uma desconfiança no próprio software, não é? E com razão, não é? Porque ele muitas vezes arrebentava, não é? Tínhamos muitos bugs, era de facto uma tarefa muito mais complicada. Hoje as coisas evoluíram imenso, não é? Temos outras ferramentas e temos empresas que investiram muito e conseguem com essas ferramentas colocar no mercado produtos de altíssima qualidade, como é o caso da Pagero, e que são, no fundo, soluções que nós podemos confiar. Portanto, o desafio maior agora é como é que nós podemos usar estas ferramentas. Em adição também a essas ferramentas, queria também lembrar-vos que existem outras coisas que hoje também estão disponíveis e que também são interessantes e que até podem ajudar essas outras ferramentas, nomeadamente as ferramentas de faturação eletrónica, nas questões de integração e em alguns outros automatismos que porventura não estejam ainda contemplados na ferramenta. E que são estas coisas que nós chamamos as ferramentas de low cost ou no code, que são ferramentas que não exigem programação, que estão muitas vezes ao alcance de qualquer um de nós e que nós vamos conseguir utilizar para introduzir também pequenos automatismos que depois facilitam os grandes automatismos que estas ferramentas nos trazem, não é? Há de facto ferramentas interessantíssimas que permitem ligar estas peças todas deste puzzle e de uma forma que, sem envolvimento também excessivo da área de tecnologia. E, portanto, fica essa pista, vale a pena olharem para isso. Não sei como é que estamos de tempo, mas estamos dentro da hora, então. Sim. Muito bem. Queria só também dizer-vos o seguinte, eu sou um grande adepto da automatização, eu olho para a automatização com enorme interesse. E então pensei, como é que eu posso demonstrar que hoje temos coisas que qualquer um de nós, se calhar, ainda não está muito dentro desse tema, mas que são coisas que eu acho que são revolucionárias. Esta apresentação que eu vos mostrei aqui hoje, assim um bocado rápida, como é óbvio, é uma apresentação que toda ela foi feita de duas maneiras, em dois casos, mas usando a mesma ferramenta. No primeiro caso, na criação da sua estrutura,
e depois também na própria criação da apresentação. E é muito interessante porque nós hoje temos a possibilidade de ir ao ChatGPT e o ChatGPT vai nos ajudar, por exemplo, a definir o que é uma agenda de uma apresentação e depois se nós quisermos desenvolver cada um desses temas também conseguimos fazê-lo. Nosso papel é sempre também, é preciso ter cuidado nas perguntas que se fazem, ou cuidado não é bem cuidado, é preciso saber as perguntas que se vão fazer. Sim. Hoje em dia não é tanto saber as respostas, mas é saber como perguntar, não é? E isso é uma arte em si, não é? Chama-se Prompt Engineering e é uma arte muito interessante que tem que ser desenvolvida. Mas fazendo isso, depois podemos fazer outras coisas interessantes, como por exemplo, ou pedir ao ChatGPT para criar automatismos. Este slide que eu vos estou a mostrar, na verdade, é apenas uma representação de parte do código que foi criado pelo próprio ChatGPT em VBA e que me permitiu pegar nos dados do ChatGPT e criar a apresentação que eu vos mostrei hoje. Portanto, eu hoje não fui ao PowerPoint e andei a introduzir este texto todo lá. Eu criei o texto no ChatGPT, fiz algumas alterações e depois pedi ao ChatGPT para me criar neste caso, um script em VBA, que eu depois simplesmente faço o Alt F11 dentro, por exemplo, do PowerPoint, neste caso, meto lá este código e aquilo cria uma apresentação toda que vocês viram aqui, tá bem? Depois ainda fiz alguns acertos, o PowerPoint também tem agora ferramentas muito boas. Não veio apenas falar da automatização, veio mostrar como é que ela pode ser operacionalizada, não é? Porque há muitas coisas interessantes, por isso é que eu acho que esta conversa de hoje é uma conversa que pode ajudar muito a quem está aqui a assistir, não é? Porque a nossa intenção na Fund Manager sempre foi abrir horizontes, não é? E ajudar as empresas que nós temos o gosto de trabalharem connosco já há tantos anos. E aqui está mais algumas pistas sobre coisas que vocês podem fazer e para a qual nós também teremos muito gosto em vos ajudar, sendo que isto são complementos à ferramenta principal, que neste caso é a ferramenta que vai possibilitar digitalizar por completo esse processo das faturas. E pronto, da minha parte, eu queria só terminar dizendo-vos que há realmente oportunidades extraordinárias, há software excelente que vocês podem utilizar. Eu ainda acho que o maior dos desafios é o desafio de levar as pessoas a mudar os seus comportamentos, porque aqui muitas vezes as pessoas olham para a tecnologia e pensam isto vai-nos tirar o emprego, ou não é nada disso. O que esta tecnologia vos vai permitir é fazer com que vocês que estão a trabalhar nesta área estejam dedicados, têm mais tempo para dedicar àquelas tarefas que são mais nobres, as tarefas que exigem mais capacidade e que são de maior valor acrescentado para a própria organização, não é? Quando nós falamos destes automatismos, para fazer estas coisas todas funcionar, mesmo uma ferramenta como o Pagure, para tirar todo o seu potencial, alguém tem que estar a olhar para aquilo com atenção e perceber quais são as oportunidades que tem e ir, aos poucos, ir cada vez mais otimizando esse processo todo. E, portanto, olhem para o futuro com entusiasmo, porque as ferramentas estão aqui hoje disponíveis e nós podemos fazer coisas extraordinárias nas nossas organizações. Nós, em Portugal, temos um problema ainda enorme de baixa produtividade, não estou a falar que seja do setor financeiro ou da área financeira dentro das empresas, mas a verdade é que as empresas, muitas delas ainda têm esse problema e o automatismo e ferramentas como estas que estamos aqui hoje a falar podem ajudar muito para que nós possamos redirecionar as pessoas para tarefas de maior valor acrescentado e também aumentar a produtividade. E, portanto, esse é o desafio. Temos muita coisa e eu queria só dar-vos essa pista e motivação para olhar para estas ferramentas com atenção e pensarem, vamos lá mudar aqui a nossa organização, vamos fazer com que isto funcione melhor e vamos fazer com que as pessoas tenham mais tempo a pensar na forma como nós hoje estamos a trabalhar e melhorar essa forma de trabalhar. E pronto, Luís, é um gosto muito grande estar aqui hoje. António, o gosto foi todo nosso, não é? E queremos agradecer mais uma vez a sua presença. Ainda bem que conseguiu utilizar a inteligência artificial para ajudar a preparar esta apresentação, deixando algum do seu tempo para outras tarefas que, se calhar, são mais importantes do que este evento. Mas é importante também nós percebermos que isto não é apenas falar sobre o processo de automatização, é ver como é que a automatização, por uma coisa tão simples quanto a preparação do evento, pode ser, de facto, aplicada e pode ter resultados muito significativos. E a automatização é o que vos vai ajudar a recolher esses dados. Não se esqueçam, hoje em dia os dados são absolutamente fundamentais. Todas as empresas vão ter estas ferramentas a funcionar mais tarde ou mais cedo. Mas se não tiverem esses dados para alimentar esses modelos, vai ser mais difícil, não é? Portanto, aproveitem poder capturar a informação das faturas, controlar bem esse fluxo entre a recepção e depois o envio, pagamento, tudo isso, a reconciliação, tudo isso são tarefas que consomem muito tempo, onde são cometidos muitos erros e ferramentas de faturação eletrónica são indispensáveis e, portanto, fica aqui essa dica para olharem para isto com atenção, porque tem aqui grandes oportunidades. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, António. Muito gosto, Luís. Muito obrigado. Um grande gosto. Obrigado. Nós vamos agora seguir aqui com o próximo convidado, a Lorena. A Lorena, enquanto aqui, vamos aqui fazer aqui uma pequena pausa, enquanto há aqui uma troca de cadeiras entre o António e a Lorena.
A Lorena Figueiro é Account Executive da Pagero, é também responsável pelo mercado português e espanhol, e vamos agora falar um bocadinho sobre a faturação eletrónica. Vamos colocar aqui algumas questões à Lorena. Lorena, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por estares aqui sim também. Vieste um bocadinho mais longe que o António, vieste aqui da nossa capital aqui ao lado, Madrid. Lorena, podes então apresentar-te e fazer uma pequena introdução de quem é a Pagero e qual é que é a vossa missão? Certo, então, antes de nada, teño todo o gosto de estar aquí, no? Con você nesta conversa. Então, eu sou a Lorena Figueiro, Account Executive na Pagero, traballo tanto o mercado portugués como o mercado español. Xa quase 3 anos que estou na Pagero, mas no mundo da facturación electrónica há 7 anos, que eu xa traballei en diferentes empresas, en diferentes países tamén. Con respecto a Pagero, para as persoas que non nos coñecen aínda, então a Pagero é unha empresa sueca que axuda a outras empresas a automatizar todos os documentos da compra e venda de produtos ou servizos. Então, hoxe en día se está a falar moito da facturación electrónica, é o documento de moda, é o documento actual, porque é o documento que os gobernos están a empurrar para que as organizações automaticen, mas na compra e venda de produtos e serviços há moitos documentos que poden ser automatizados e nos axudamos a automatizar. Não se limitou apenas às faturas. É mais do que... Uma fatura é um documento, mas há muitos mais documentos. E além disto, somos uma empresa global, então também ajudamos a organizações que estão em diferentes geografias a cumprir com a legalidade global onde elas estejam ao redor do globo. Muito obrigado, Lorena. Vamos então falar sobre a poupança de custos através da faturação eletrónica. E a primeira questão que tenho aqui é, quando falamos de faturação eletrónica, uma das grandes preocupações que as empresas têm está relacionado com a sua capacidade financeira para implementar a faturação eletrónica. Lorena, qual é o impacto financeiro para uma organização a médio e longo prazo ao transitar para a faturação eletrónica com a Pagero? Então, a transição para a faturação eletrónica com a Pagero pode resultar de economias significativas tanto a médio e a longo prazo, principalmente devido à redução de custos operacionais e melhoria da eficiência, que foi o que o António também veio falando há pouco. Algumas destas reduções é o fato de que as empresas se deixam de comunicar em papel e em PDF. Quando as empresas enviam faturas em papel, o custo dessa fatura é muito mais elevado de quando se envia em formato eletrônico. Também a redução de erros na entrada de dados, quando as empresas recebem uma fatura em papel ou em PDF, elas sempre tendem a introduzir esses dados de forma manual nos seus sistemas financeiros. Isto sempre traz erros consigo, depois vou falar um bocadinho mais acerca disto. E o fato de que o processamento das faturas também é muito mais rápido, em questão de segundos tu podes processar um número de faturas muito mais elevado quando se utiliza a faturação eletrônica. E o fato que cada vez isto também é mais importante, as organizações têm as informações financeiras e dados de faturação em tempo real. E esses dados são corretos, que isso também é fundamental. Sim. Lorena, eu quando falo muitas vezes com os meus clientes e com muitas pessoas sobre faturação eletrónica, há sempre assim aqui uma grande confusão. E era isso que eu gostaria que explicasse um bocadinho melhor, que é, a faturação eletrónica não é a mesma coisa que uma fatura assinada digitalmente, mesmo que seja um PDF, não é? Faça esta questão porque ambas permitem dispensar o papel. Qual é que é a diferença entre as duas? Então, uma fatura em PDF é uma imagem e tu essa fatura nunca vas a poder integrar diretamente no teu sistema financeiro. Tu precisas de uma pessoa que manualmente introduza esses dados, ou também estão estes métodos de captura de dados, OCR, mas são ferramentas que estão um bocadinho desatualizadas e nunca capturam a informação 100%. Ao 100%. E, além disso, se em esse PDF há um erro,
o OCR non é inteligente suficiente para saber que é un erro. Aquí en Portugal en concreto si há moita confusão. Há confusão en xeral, do que é unha factura, axan que é unha factura en PDF, unha factura electrónica, mas aquí en Portugal eu vexo que o que aconteceu con o mandato, con as administrações públicas, o fato de que se adiou moitas veces e as administrações públicas começaron a aceitar o PDF con unha asignatura digital como unha factura electrónica, acho que neste mercado en concreto isto trouxe moita máis confusão da que já havia, né? Claro. Quase podemos dizer que a faturação eletrónica é uma evolução quase completa àquilo que era as ferramentas de captura, como os OCRs, como outro tipo de tecnologia que existem e continuam a ser utilizadas. Obviamente permitiu otimizar, mas agora estamos já num estágio superior àquilo que existia antes. É isso, para mim são ferramentas que foram muito boas no seu momento, mas hoje em dia temos a faturação eletrónica, que é a ferramenta top dentro deste mundo. Eu também não digo que se possa tirar de um dia para outro todo o CR, se calhar podem conviver mutuamente as duas durante um tempo, mas o CR tem os dias contados e a faturação eletrónica não. Podemos até parecer outra coisa mais evoluída. Ok, já entendemos então que a faturação eletrónica vai permitir a troca de dados em vez de documentos, não é? E de que forma que a faturação eletrónica através da Pagero pode contribuir para a redução de erros humanos no processamento dos dados da faturação? Já ouvimos falar muitas vezes aqui dos erros, quer na apresentação do António, quer agora. Como é que a Pagero pode ajudar aqui neste aspecto? O primeiro é a automatização do processo. Isto reduz a necessidade de uma entrada manual das informações e esta é a fonte mais comum de erros, né? Esta entrada manual. Também a integração de dados com sistemas de gestão e contabilidade que permitem que os dados sejam transferidos automaticamente entre um sistema e outro. A validação de dados, posto que os sistemas de faturação eletrónica têm recursos de validação de dados embutidos. Isto significa que os dados são verificados quanto à precisão e antes de serem enviados, se há algum erro, em questão de segundos, pois esse fornecedor que está a enviar essa fatura sabe qual é o erro e essa fatura já não chega. Ele pode corrigir a fatura e depois enviar a fatura corretamente ao seu cliente. Então, as notificações em tempo real dos erros são uma vantagem incrível para que estes processos sejam muito mais ágeis. Em vez do fornecedor estar à espera que a fatura seja paga e depois não é por um erro qualquer, e só depois é que vai ter passado se calhar quase um mês do envio da fatura e vai perceber que houve um erro da parte dele, vai conseguir ter essa informação quase online, não é? E quantas vezes acontece isso, né? Que o fornecedor está à espera do pago, o cliente não paga, liga porque não pagou e o cliente diz não paguei porque a fatura continha um erro e não pode ser pagada. Então, a demora e como corrompe isto também para o fluxo de caixa do fornecedor é imensa. Então, hoje em dia temos ferramentas que podem fazer que estes processos sejam muito mais ágeis. Eu acho que esta questão está muito ligada à próxima pergunta que eu te vou fazer, porque uma das preocupações que as organizações têm quando recebem e tratam as faturas está muito ligada à questão da rastreabilidade e controle das faturas emitidas e recebidas. Como é que o sistema da Pagero pode ajudar as empresas a rastrear, controlar e analisar toda esta informação em tempo real? Ok, então, na Pagero podemos enviar os estados da fatura em várias formas. Isto sempre vai a depender do estágio tecnológico no que estejam estes fornecedores, né? Para os fornecedores que não têm esta capacidade tecnológica nem estes recursos, nós temos um portal que é totalmente gratuito, onde eles se podem registrar e aí eles podem fazer a rastreabilidade do que está a acontecer com a sua fatura, desde se foi aceitada, rejeitada. Quando foi rejeitada, também podem ver o porquê, qual foi o erro, para eles corrigir e voltar a enviar. Quando vai a ser pagada e já finalmente o pago, né? Sim. E já para as empresas que têm uma
tecnoloxía máis avanzada, nós a través de fixeiros que poden ser integrados directamente nos ERPs, tamén podemos dar estes estados de facturas. No caso no que un cliente, un fornecedor xa traballe tamén con outro operador de facturación electrónica e xa teña isto integrado, nós, como tú ben sabes, Luís, somos unha rede aberta de negocios, nos comunicamos con outros operadores de facturación electrónica. Entón, nós, a través destes acordos que temos, podemos facer chegar estes estados a este fornecedor final que utiliza X broker de facturação. Ou seja, apesar, digamos, do mercado ter no mercado grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas, vocês acabam de ter uma solução à medida um bocadinho daquilo que é a maturidade tecnológica de cada um deles, não é? E tens que ter, porque se quero dizer, tu non podes criar unha tecnoloxía simplesmente para grandes empresas, que iso foi o que aconteceu con o EDI, né? Sí. Que dúas cousas que gostaría destacar aquí con o EDI. O EDI foi unha tecnoloxía que se criou no 1970, nunca evoluiu, e esta tecnoloxía se criou para que grandes empresas de retail, maioritariamente, se comunicasen de forma electrónica. Entón, como tú podes empurrar ou forzar os teus fornecedores, nin os teus clientes, porque tú tamén podes ter clientes grandes e pequenos, a se comunicar con esa tecnoloxía, que é unha tecnoloxía robusta, pesada, moito expendiosa, porque a realidade o EDI non cobre as necesidades reais de todos os clientes e todos os fornecedores. Entón, tú precisas de diferentes ferramentas para que isto teña un suceso, né? Sim, ou seja, estamos a falar quase de uma democratização dessa tecnologia. Sim. Acho que já entendemos algumas daquilo que são as vantagens que a faturação eletrónica vai trazer. Quando uma organização se propõe a otimizar os seus processos com a implementação da faturação eletrónica, ele irá necessitar que os seus parceiros comerciais adotem também essa faturação eletrónica, que é um bocadinho na sequência desta última questão. Passamos então ao próximo tópico aqui da nossa agenda, que é como conseguir que os nossos parceiros adotem também a faturação eletrónica. Nós há bocado falaste um bocadinho aqui na ponta final aqui da última questão, na questão de ter redes abertas. Sim. Podes falar um bocadinho o que é uma rede aberta, o que é esta questão de comunicar entre as redes e a interoperabilidade, e porque é que é tão importante ter estas redes abertas que se comunicam umas com as outras para este processo de automatização das organizações? Ok, entón, a Pagero, desde que nasceu no ano 2009, nós xa nascemos con esta filosofía de rede aberta, mas que o que isto significa? Que nós empurramos a nosa concorrencia a ter acordos de interoperabilidade connosco. E por qué? Porque eu o que vexo cando eu falo con os clientes, eu pregunto, e tú xa utilizas facturación electrónica? Bueno, utilizo, mas teño diferentes brokers de facturación electrónica, porque teño un cliente que utiliza o broker X, outro cliente que utiliza tal, e como non se comunican entre eles, entón eu non sei que broker teño de utilizar para o meu propio negocio, porque como depois me teño que estar a meter nos portais dos diferentes brokers que utilizan os meus clientes, é por iso que non que desmotiva, né? Este paso a facturación electrónica. Entón, cando há unha interoperabilidade real, isto xa non deixa de acontecer. A empresa pode escoller o broker de facturación electrónica que eles axen que é mellor para o seu negocio, porque o que é mellor para o meu negocio non ten de ser o mellor para o seu, e depois é a responsabilidade deste broker de se comunicar con os outros brokers para facer chegar as facturas ou cualquier outro tipo de documento. Entón, isto que é ser unha rede aberta.
Entón, na Pagero, nós temos xa máis de 100 acordos de interoperabilidade, nós xa levamos tamén moito tempo, né? Desde o 2009, creando estes acordos. Temos acordos aquí en Portugal e temos acordos tamén a nivel global. Me atrevo a dizer que aquí en Portugal nós rompemos un bocadiño con isto, porque aquí era máis ben redes fechadas. Sim, mas isso faz-me um bocadinho, em termos de analogia, faz-me lembrar aquilo que acontecia, se calhar, nos anos 90, não é? Quando nós tínhamos 3 ou 4 operadores de telecomunicações, não é? Quando surgiram os telemóveis, em que nós tentávamos ficar no mesmo operador que a nossa família, porque todos conseguimos falar uns com os outros, e quando queríamos falar com outro operador por questões profissionais, tínhamos de ter um outro cartão, outro telemóvel, porque era mais barato falar entre eles e às vezes os próprios não comunicavam. Era máis barato ter 4 cartões a ligar con un cartón, porque esta é outra coisa, non? Que tú tens uns custos acrescidos para te conectar cando utilizas un operador a un outro. Pois esta analoxía é moito boa. Entón, digamos que a facturación electrónica está no estadio do pre-roaming, está como estaba o mundo das telecomunicações alá por finais dos anos 90. E vocês estão neste momento a romper E nós estamos a romper. Eu acho que aqui em Portugal xa avanzamos moito tamén, con uns operadores foi máis fácil que con outros, mas estamos aí, estamos a romper isto, e a realidade é que isto é o futuro. Claro. Como foi para o mundo das telecomunicações. Mas, continuando a falar um bocadinho da questão das redes abertas, as redes abertas já existem ou estamos ainda a falar de uma utopia? Então, nós somos uma empresa sueca, não? Além de ter escritórios espalhados por todo o mundo. Então, nos países nórdicos já vemos máis casos de redes abertas. Também é certo que eles levam fazendo facturação eletrónica há muitos anos e não por uma lei que obrigava as organizações, não, porque realmente é muito mais eficiente e as empresas decidiram começar antes a utilizar esta facturação eletrônica. Depois, também temos o caso da rede Pepol. A rede Pepol, para as pessoas aqui presentes que não estão familiarizadas com esta rede, é uma rede que se criou no ano 2012 e para intercambiar qualquer tipo de documento com ficheiros totalmente estándar. Se uma empresa se conecta a essa rede e outra empresa está nessa rede, sem nenhum problema se pode fazer esta comunicação e intercambiar estes tipos de documentos, fatura, encomenda. E foi uma rede que teve muito sucesso, porque já desde há 2 anos vemos como esta rede se expandiu a outras geografias. Então agora já vemos a Austrália está a utilizar esta rede, o Japão também, Singapur, Malásia, mais algum país, a Nova Zelanda também. Então tive muito sucesso. É certo que em Portugal e em Espanha não se conhece muito esta rede, se utiliza mais nos países nórdicos, mais de centro Europa, mas é uma rede que é um exemplo perfeito de rede aberta. Ok, vamos avançar, porque o tempo vai passando. Tenho também verificado com os fornecedores, que é outra parte importante, uma variável aqui muito importante de todo este processo, continuam aqui com muitas dificuldades a monitorizar se as faturas já foram recebidas pelos clientes, ou se foram já aprovadas, ou se foram já dadas para pagamento. Também existe aqui muito desconhecimento da parte dos fornecedores daquilo que é a faturação eletrónica e os seus benefícios. No vosso entender, quais são as principais dificuldades dos fornecedores para aderirem à transição digital e como é que a Pagero pode ajudar a ultrapassar este problema? Então, o desconhecimento é um deles, né? O desconhecimento, e como falei antes, é a falta de ferramentas que se adaptem às necessidades dos fornecedores. A Pagero, como consegue que estes proxectos de automatização de contas a pagar tenham sucesso? Temos uma equipa interna de onboarding. Esta equipa fala diferentes línguas. Então, desculpa, fala também português? Fala português, sim. E é uma das línguas que nós cobrimos no onboarding, o português. São 10 em total e uma delas é o português.
Então, esta equipa é a responsável de contatar os fornecedores do nosso cliente e acompanhar a eles em esta transição digital. Então, eles vão analisar que tipo de negócio tem este fornecedor, que capacidades tecnológicas, quantas faturas envia, e em função disto vai recomendar uma solução mais simples ou uma solução mais evoluída, mais avançada. Então, é fundamental ter este suporte para que os fornecedores se adirem à faturação eletrónica, porque senão eles se sentem sozinhos também. Claro. E pensa que sim, que é certo que há muitas empresas que já conhecem o que é a faturação eletrónica, mas há muitas empresas que não. E há muitas empresas que tu ligas para elas, mas eu já faço faturação eletrónica, envio um PDF. Não é uma fatura eletrônica. Então, tu precisas de ter pessoas aí que deem este suporte e training, né, a estas pessoas em esta nova maneira de faturar, porque ao final também muda como o fornecedor opera, né? Claro. de cara a um Voltando cliente. a falar a questão, a mudança dos processos é sempre um problema também difícil para qualquer organização, quando tem que mudar a forma de trabalhar. E vocês ajudam também nesta componente. E simplesmente uma coisinha mais, também um dos problemas já não é simplesmente os recursos tecnológicos, mas os recursos monetários, né? Nem todos os fornecedores têm a mesma capacidade. E na Pagero temos uma solução que é totalmente gratuita, na que eles se podem registrar e desde o momento que estão registrados enviar faturas eletrónicas aos seus clientes. Acho que já falámos um bocadinho aqui da importância da adesão das coisas e falámos também das estratégias que poderíamos ter para incorporar os fornecedores na implementação de um projeto de faturação eletrónica, questões como o onboarding. Tens mais alguma outra dica para nos partilhares relativamente àquilo que são outras estratégias e melhores práticas que possam existir? Nós, quando fazemos um projeto de onboarding, nós faseamos esses projetos, né? Acho que é muito importante fazer uma divisão dos fornecedores e ver quais são os fornecedores que enviam mais faturas. Com certeza o nosso cliente vai preferir que estes comecem a enviar faturação eletrónica mais rápido, mas, por exemplo, nós também depois, quando estamos em este projeto de onboarding, também fazemos muitos webinars com os fornecedores, há muito acompanhamento. E isto que faz que um projeto, quando há onboarding, chegamos a rátios de 80% de fornecedores que enviam faturação eletrónica, e quando não há onboarding, porque nós temos clientes que eles decidem não ter onboarding, chegam a rátios de 20%. E a diferença é muito grande. E que não basta só com preparar as empresas para receber faturas eletrónicas tecnologicamente falando. Certo. Se os teus fornecedores não enviam faturas eletrónicas, isto é um fracasso. Sim. Aqui, rapidamente, qual é que é o tempo médio para um projeto de onboarding? Só para termos uma noção. Ok, obviamente depende do número de fornecedores do nosso cliente, mas pode ir de 3 meses, 6 meses, estamos a falar de um monte de fornecedores, se pode chegar a um ano. Sabes também que acontece que o onboarding nunca para, porque os nossos clientes têm novos fornecedores. Então, há um momento no que se faz um onboarding, que é um bunch, né, de fornecedores, mas depois sempre há um seguimento, porque os fornecedores, tu mudas fornecedores, contratas novos fornecedores, então sempre está em constante movimento. O bom disto que o nosso cliente não se tem de preocupar de nada, simplesmente nos dá os dados do fornecedor e é a equipa de onboarding a que vai fazer este trabalho. Tu falaste um bocadinho aqui rapidamente na questão da taxa de sucesso de um projeto de incorporação dos fornecedores, né? Porque sem eles não há faturação eletrónica. Vocês têm alguma noção daquilo que são os valores de sucesso para a implementação do projeto de faturação eletrónica? Então, nós sí que é certo que
a veces chegamos a ratios moito elevados de fornecedores a enviar facturas electrónicas, e isto tamén depende un bocadiño do que o cliente queira facer ou quanto o cliente puxa os seus fornecedores a enviar facturación electrónica. Nos temos casos no que a clientes que dicen a partir do día X eu non vou aceitar nenhuma factura en papel ni en PDF, aquí vocês ten a Pagero, ten un portal gratuito, ou pode traballar con outro broker que se pode conectar con a Pagero sen problema nenhum. Temos casos nos que os clientes dicen mas se nós vamos a facer isto, nós podemos aceitar facturación electrónica, mas se tu queres enviar PDF, podes. Então aí xa nos vamos a un ratio mellor dun 60%. Então depende un bocadiño do estrito que o cliente queira ser con... Eu sempre gosto de falar dun exemplo de un cliente noso da España, tamén un cliente moito grande e ten bastante forza, mas ele falou, toda a facturación que eu vou receber ten de ser electrónica, senón non pago a ninguén. Ele chegou a un ratio dun 100%. Foi um projeto de sucesso. Tive muito sucesso. Mas em termos médios, se tivesses que dar um número, que número é que davas? Eu digo un 80, porque tamén é certo que quando un cliente noso aceita facer un onboarding, tamén aceita as dicas da Pagero, né? Olha, tú para ter suceso é bom que faças isto, que damos uns steps, né? E então, eu diria um 80%. 80%, acho que já é um número mas muitíssimo é bom. Muito mesmo, porque, por exemplo, aí é quando eu falava do OCR, convivir un bocadinho con a facturación electrónica. Tu depois, ese 20% restante, podes aplicar o OCR. Claro. E tes un sistema totalmente automático con a facturación electrónica e outro semi-automática, que pouco a pouco... Vai sendo descontinuado. Isso é. Vimos também que há vários benefícios na utilização da faturação eletrónica, sobretudo na ótica de quem recebe as faturas. Quais são os benefícios para os fornecedores? Falamos muito aqui na parte dos clientes, na parte da otimização do processo, mas acho que para ter aqui sucesso nos projetos tem que haver vantagens para ambos os lados. Quais são as vantagens para os fornecedores, Lorena? Então, que quando há um erro, eles vão saber em tempo real qual é esse erro, vão a ter rastreabilidade 100% do que está a acontecer com a sua fatura. O seu cliente vai a processar a súa factura moito máis rápido cando sexa en formato electrónico. É moito máis sustentável tamén unha solución de facturación electrónica, e se un fornecedor envía unha factura que chega en questão de segundos directamente para o sistema financeiro do seu cliente sen erros, o pago vai a ser feito moito máis rápido, então este fornecedor vai a ter um melhor fluxo de caixa também. E vai contribuir para um fortalecimento da relação entre ambos, não é? Totalmente. Com todas as vantagens que falámos também aqui um bocadinho sobre, sobre isso. Lorena, nós que temos aqui as questões todas, vamos passar então para ver o caso real. Não sei se queres aproveitar e fazer aqui um enquadramento daquilo que é o caso real que nós vamos ver. Vamos ver aqui um pequeno vídeo. Dois dados. Agora vamos a ver o vídeo dun cliente noso que é a Shawcor. A Shawcor é unha empresa que ela viu que tiña un problema no seu proceso actual das contas a pagar, que estaba a afeitar a experiencia xeral do fornecedor e tamén en xeral o valor e a eficiencia da empresa. A Shawcor é unha empresa que está no sector do petróleo e do gas, e xa é cliente da Pagero desde há uns anos, así que espero que gostem do vídeo. Ok, vamos então assistir ao vídeo. Espero que o vídeo esteja som, que nós já aqui problemas técnicos. Shawcor is a global energy services company based in Toronto. We have 6,000 employees, operate in over 20 countries. Our company is a material science organization, and we are focused on pipeline protection and pipeline integrity. Last year, we embarked on transformation journey in the finance function to provide best services to the business. Some of the challenges that led Shawcor to seek an AP solution was entering invoices was a very time-consuming task. Across Shawcor, across many divisions, AP was entered in many different fashions. When we looked for an AP automation solution, Pagero stood out as a leader in that space.
from a functionality perspective, but also from a very important aspect that we were looking for is we were looking for a global partner. We have offices and plants all throughout the world, and Pagero has offices around the world in the same time zones as we're in, and it fit very nicely into what we were looking for. Some of the factors we had to weigh when implementing the solution was supplier compliance. How challenging would it be for our suppliers to adopt to a new process? How hard would it be for our suppliers to submit an invoice? What was the ease of the portal that the suppliers had to use? As we implemented the project, we found that these challenges were unfounded and the process was quite easy. Our customers are really delighted that we're using the Pagero application, and all of our end savings are eventually passed on to our customer. In terms of our suppliers really benefit from additional connectivity options with us, and it improves their ability to do business with us. The third area, and one I feel very strongly about, is our employees. Our employees experience a way better quality of work life by using the Pagero tools and applications. So they move from manual tasks to much more strategic tasks. The platform allows for increased visibility, giving suppliers confidence that their invoices have been received. Pagero is extremely adaptable with multiple invoice submission delivery modes, therefore accommodating to every supplier. Pagero provides added efficiency, better access to vendor spend, and better control and efficiency overall for the finance function. Pagero is very important to helping Shawcor achieve its vision. They are very focused on business integrity, project execution, and using technology to differentiate the business. We're very impressed by their ability to run multiple projects in various geographies, and also help us with our strategy of moving technology to the very front of our business. Bom, espero que tenham gostado deste caso real. Nós estamos em cima da hora. Temos aqui várias questões que nos colocaram. Não sei se vamos ter tempo para todas, mas há aqui duas, pelo menos, que eu gostaria que respondesse ainda, aqui rapidamente. A primeira pergunta que está aqui é se existir um fornecedor que já trabalha com uma plataforma, e eu estou aqui a referir a Yet, e ele terá que enviar a fatura para a plataforma da Pagero, ou há comunicação entre as duas plataformas, Yet e Pagero, e permite continuar a trabalhar como continua até aqui? Então, ele envia para a Yet e a Yet envia para a Pagero. A mesma coisa, a Pagero também pode enviar para a Yet quando nós temos un cliente noso, ten outro cliente que está detrás da Yet. Nós temos contrato de interoperabilidade com a Yet. Ok. Outra questão que acho que é também aqui bastante pertinente, que é num projeto de onboarding, deve-se fazer para todos os fornecedores ao mesmo tempo, que o cliente tenha na altura, ou deve-se fazer de forma faseada? Eu acho que já abordaste um bocadinho a questão, mas já agora pudeste esclarecer melhor. A recomendação é fazer de forma faseada, sobretudo se há muitos fornecedores, e começar com os fornecedores que são mais relevantes para o nosso cliente. Ok, fazê-lo de forma faseada. Sim. Temos algum limite quanto ao número de fornecedores que vocês possam colocar num projeto de onboarding? Não, simplesmente pode demorar um bocadinho mais de tempo quando falamos de muitos fornecedores a ser contactados, mas não temos número limite. Ok, não. Está bem. Última questão, que nós já passamos a hora, e vou deixar aqui algumas respostas por responder, mas vamos tentar a seguir enviar um e-mail para todos os participantes com as perguntas que fizeram e com as respostas que hoje não vamos conseguir dar, mas vamos fazê-lo por e-mail. Se vocês, Pagero, já têm aqui projetos de faturação eletrónica aqui em Portugal? Temos tanto pela parte das contas a pagar como das contas a cobrar. Das contas a pagar ainda non posso mencionar a ningún cliente porque ainda estamos en esa fase. Teremos un caso moito en uns meses, así como que vimos da Shawcor, mas de unha empresa portuguesa do norte, mas por exemplo este sí que posso mencionar porque é público, a TAP Portugal traballa con a Pagero. Ok. Tá. É uma boa referência. É uma boa referência que acho que a gente toda coñece, então
e ele já é nosso cliente desde há 3 anos. Tá. Lorena, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Resta-me agradecer a todos os convidados e todos os participantes também pela vossa presença. Gostaria de relembrar que iremos partilhar o vídeo deste webinar com todos os participantes, assim como as respostas que ficaram por dar também. Desejo-vos a todos um bom dia e muito obrigado. Obrigada. Bom dia.